medida que o tempo vai passando e as temporadas vão aumentando cada vez mais, alguma coisa começa a acontecer com aquela série que você costumava adorar. Os personagens que você aprendeu a amar parecem ter perdido a própria essência que tornava eles especiais. Você continua assistindo, mas não porque a história continua te envolvendo, e sim por causa da sua comodidade. Afinal, você já investiu tanto tempo nisso que parece um desperdício abandonar agora. E o que é mais difícil, você se apegou aos personagens, mesmo que eles não sejam mais os mesmos. Infelizmente, essa série que você gostava tanto virou apenas uma sombra do que ela já foi algum dia. Quando eu era criança, eu não sabia ao certo o que era uma série. Eu sabia que passava um programa, mas não era uma coisa que eu precisava estar acompanhando. Se tava passando na TV, eu parava e assistia, seja Todo Mundo Odeia o Chris, iCarly e entre muitas outras séries. Eu não tenho ideia de qual foi a primeira série que eu vi na minha vida, mas eu lembro qual foi a primeira que eu comecei a acompanhar realmente. E era Supernatural. A cada Carrie On My Way Son eu ficava arrepiada. Mas esse sentimento não durou muito. Quando chegou na 5ª temporada, e pra mim tava puro ápice, eu tava com a expectativa lá em cima, a próxima temporada com certeza seria incrível, né? Só que eu tava errada, a partir dali foi só ladeira abaixo. Infelizmente, é assim com muitas séries. Imagina você gostar tanto de uma série e acabar vendo a sua queda gradual. As séries que se estendem demais são um problema. Isso é um dilema comum, mas pra gente entender por que isso acontece, a gente precisa voltar pras origens e descobrir como as séries surgiram e por que elas se tornaram tão envolventes. O interesse da humanidade por histórias contadas é uma coisa que vem dos primórdios da civilização. Desde os tempos antigos, as pessoas têm contado histórias para transmitir conhecimento, valores e tradições de geração em geração. As histórias eram contadas oralmente e muitas vezes eram acompanhadas de música, dança e outras formas de arte. Com o tempo, as histórias foram registradas por escrito, o que acabou permitindo com que elas fossem preservadas e que chegassem ao público maior. A invenção do rádio e da televisão fez com que as histórias fossem contadas de um jeito ainda mais amplo, com programas dramáticos e séries que mantinham os ouvintes e os telespectadores envolvidos com os personagens e as tramas. As primeiras séries de rádio surgiram na década de 1920, com programas dramáticos como The Shadow. A primeira série de televisão que deu origem ao conceito de série foi Mary Kay and Johnny, uma sitcom transmitida nos Estados Unidos de 1947 a 1950. E desde então as séries se tornaram um elemento fundamental da cultura popular em várias formas, incluindo programas de TV e webséries. Mas o que faz as séries serem tão envolventes? As características de uma boa história podem variar dependendo do contexto e do público-alvo, mas tem algumas coisas que são comuns nas boas histórias. Nada melhor do que manter o espectador interessado e ansioso para saber o que vai acontecer a seguir. Aquela história que prende a sua atenção num nível que você nem vê que são 3 da manhã e daqui a 4 horas você tem aula. Em Round 6, você fica envolvido por vários motivos. Primeiro, porque a premissa da série é super interessante. Não é todo dia que você vê juntarem 456 fudidos, endividados e desesperados por money pra jogarem jogos infantis, que é meio jogos mortais, meio jogos vorazes e o rolê A4, né? Meu parceiro, se você não fica interessado por isso, você é maluco. Mas será que você precisa de uma coisa mirabolante desse jeito pra que você tenha uma série com um enredo bom? Não. Até porque, se fosse assim, ninguém assistiria Friends, que pra mim é uma das séries mais memoráveis até hoje. Um enredo envolvente pode ser construído de vários jeitos, e pra mim, um dos mais importantes é através de personagens bem desenvolvidos. Os personagens de uma boa história devem ser bem desenvolvidos e ter personalidades diferentes e interessantes. A gente que tá assistindo precisa se importar com o que acontece com os personagens, senão não tem nem sentido a gente tá assistindo essa parada. Quando eu comecei a assistir Supernatural, a primeira vez que eu vi um deles morrer, eu fiquei tipo, Brasil, I'm devastated, porque eu me importava muito com eles. Mas depois virou uma palhaçada de morto-vivo toda hora. Além disso, a gente tem que ter uma certa identificação por pelo menos algum dos personagens da série, talvez porque ele tenha alguma característica física ou de uma personalidade parecida com a sua. Enredos que prendem a gente e personagens que conquistam os nossos corações são o que fazem as séries especiais, mas às vezes a vontade de prolongar uma série pode acabar minando a essência que tornou ela tão incrível.
Nada é pior do que você começar a assistir uma série, se interessar pela premissa dela e quando tu vê, o bagulho mudou de um jeito tão absurdo que nem se parece mais com a série que tu começou a ver. Eu assisti a primeira temporada de Riverdale completa e eu lembro que eu tinha achado uma série bem ok. E há um tempo atrás eu resolvi fazer como os antigos faziam e assistir televisão. Tava passando o episódio, acho que da 6ª ou da 7ª temporada de Riverdale, e simplesmente era outra série. O bagulho já tava num ponto tão bizarro que tinha um treco de celeiro, seita, eu só sei que eu não tava entendendo nada. A série meio que mudou da água pro vinho. Tem muitas séries que acabam se perdendo no meio do caminho. Às vezes, prolongar uma trama acaba afetando a qualidade do enredo, porque você tem que diluir a narrativa pra você conseguir fazer mais temporadas, o que acaba deixando uma sensação de tu tá assistindo uma parada que é muito arrastada. Como pra mim foi o caso de The Walking Dead, que começou uma enrolação de linguiça absurda nos episódios e tu assistia um episódio inteiro e parecia que acontecia nada com nada. E só realmente começava a acontecer alguma coisa interessante quase que nos últimos episódios da temporada. E além de ficar arrastado, o fato da trama ser estendida acaba afetando o desenvolvimento dos personagens, que antes eram significativos e que com o tempo acabaram ficando superficiais e repetitivos. Ou então quando o personagem começa a extrapolar mais do que o normal. Como pra mim, é o caso de How I Met Your Mother, que eu acho que os personagens a partir da 8ª temporada eles começam a ficar muito caricatos. O Barney, que era um mulherengo e que tinha algumas cantadas escrotas, mas que vira e mexe funcionavam, virou um cara que ele podia fazer a parada mais absurda e surreal e ainda assim ele conseguia ficar com a mina. Ou então o Joe em Friends, que no início ele era só um pouco lerdinho, mas nas últimas temporadas colocavam ele como se fosse a pessoa mais burra do mundo e que não conseguia entender quase nada. E eu amo todas essas séries que eu tô falando, tá galera? Não começa a me tacar hate aqui não, hein? Todas essas coisas acabam levando pro desgaste da audiência, porque não adianta você ter 10, 15 ou 20 temporadas e parecer que as coisas não andam e ficam apenas se repetindo no mesmo lugar. Às vezes o maior erro do fã é a gente querer mais daquilo. Se as séries já não estavam num bom momento na sua 1000ª temporada, não vai ser no final que isso vai mudar. Mas qual é o momento que você sabe que uma série precisa terminar? Porque a verdade é que ninguém quer parar no auge. Mas isso acaba levando a finais frustrantes ou nem precisa estar terminando pra gente já estar frustrado, né? As últimas 2 temporadas de How I Met Your Mother eu já assisto reclamando de tão arrastada que elas são. Tem poucos episódios que se salvam. Enquanto outras séries se recusam a terminar quando elas evidentemente precisam terminar, como foi o caso de 2.5 Men, eu adorava acompanhar a série, mas a partir do momento que o Charlie saiu, era pra ter terminado ali. 2.5 Men era tipo um tripé, se tu tira um, cai tudo. Substituir, eu não acho que foi a melhor opção, porque a partir dali, pra mim, parecia que tava começando uma nova série. Se fosse assim, eu acho que era melhor eles terem feito um spin-off com o Alan e o Ashton Kutcher. Supernatural, então, eu não queria nem comentar aqui, que aquele final foi xoxo, capenga, manco, anêmico, né? Aquela lutinha lá do Lúcifer com o Miguel chega a dar uma vergonha. Qualquer história precisa de um início, meio e fim. As maiores histórias de sucesso são aquelas que têm um momento certo pra parar. São raros os casos em que as séries terminam no momento que elas estão no seu auge, e essas acabam ficando na nossa memória, como foi o caso de Breaking Bad. Lovecraft Country, que eu não sei se muita gente aqui assistiu, mas eu achei incrível, mas infelizmente o caminho que eu acho que a galera da série prefere seguir é tentar beber até a última gota do sucesso. Você quer saber o meu processo de criação de vídeo e como eu monetizei esse canal com praticamente um vídeo? Dá uma olhada no link da descrição. Eu deixei um vídeo muito interessante para você assistir a seguir. Meu nome é Júlia e bora conversar!